Santa Amada Igreja, com a paz do Senhor, né? Eu gostaria de trazer uma meditação para mim e para a sua vida nesta manhã, né? Uma ótima sexta-feira a todos que têm visitado este canal, né? Que tem me ajudado, né? Que tem seguido, que tem compartilhado, que tem visualizado esses vídeos, que tem comentado, né? Canal Diácono Robson Marinho, oficial. Né? Gostaria de deixar uma mensagem que está lá no livro de Mateus 26, né? Capítulo 26, versículo 69, que fala sobre a negação de Pedro, né? Quando Jesus foi preso. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou e diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramentos: Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximado-se aos que ali estavam, e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar-se e jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou Pedro a palavra de Jesus que lhe disse: Antes que o galo cante 3 vezes, negaria, e saindo dali chorou amargamente. Né? A gente é uma palavra conhecida, né? A gente já conhece essa mensagem, se encontra no livro de Mateus 26, versículo 69, e alguns livros também, livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Repete algumas mensagens repetitivas. E aqui foi quando Jesus ele foi preso, né? Quando Pilatos mandou prender Jesus, né? Porque o povo estava querendo que Jesus fosse preso, e também para cumprir a palavra do Senhor, para que hoje eu e você estivemos aqui, né? Na presença do Senhor, estamos falando do amor dele. E Pedro, naquele momento, Pedro ele se sentiu, né? Com medo, né, na verdade, porque Pedro ele seguia Jesus, né, era uma pessoa que ele tinha muita intimidade, né, Pedro tinha muita intimidade com Jesus. Então Pedro e Jesus não era só discípulo e mestre, mas sim amigos, ou pai, ou aquele amor de pai para filho, né? Então Pedro, quando ele viu que Jesus seria preso, o que foi que Pedro fez, né? Pedro ele se escondeu. Só que a gente, quando estamos na presença do Senhor, não tem para onde a gente se esconder, né? Aí eu trago logo a mensagem do profeta Elias, quando se encontrou na caverna, né? Que Elias se escondeu, mas o Senhor disse a Elias: Elias, por que está nas cavernas, né? Porque a gente não pode se esconder do olhar do Senhor, a gente não pode se esconder das coisas de Deus. E quando Deus tem um chamado na minha, na sua vida, não tem para onde a gente correr, né? Eu corri durante 8 anos para que a promessa do Senhor venha se cumprir na minha vida. Então hoje eu estou aqui, né? 2 anos que eu me reconciliei no Evangelho, estou aqui fazendo a obra de Deus. Pela misericórdia de Deus, fui consagrado ano passado a diácono, porque eu não sou merecedor, mas Deus ele tem cumprido as suas promessas na minha vida, né? Mas muitas vezes nós como Pedro, queremos se esconder de algo, né? Pedro naquele momento ele se escondeu porque ele era discípulo, né, de Jesus. Então ele sabia porque Jesus foi preso, o discípulo também podia ter sido preso, assassinado, mas ali naquele momento a única pessoa que podia ser preso era Jesus, porque Jesus ia morrer pelos meus e pelos seus pecados, né? Mas só que o Senhor disse, o Senhor sabia que ia acontecer isso. O Senhor disse a Pedro: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, né? E quando aquelas pessoas começaram a perseguir Pedro, dizendo que Pedro andava com Jesus, que Pedro era discípulo, Pedro começou a negar, né? Porque Pedro ele não queria, aleluia, naquele momento ser crucificado, né? Eu creio nessa forma de mensagem. Só que o que Deus queria que muitas vezes é o que Deus requer de nós, que se nós seja verdadeiro na presença de Deus, né? Porque é tanto que quando o Senhor tem um encontro, depois que o Senhor ressuscita, aquele tem encontro com Pedro, que aí ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabe.
Pedro, o Senhor pergunta de novo a Pedro, e Pedro responde, Senhor, tu sabe, né? E o Senhor ali, Pedro, ele coloca a cabeça no ombro de Jesus e disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, né? Então, o Senhor, ele é misericordioso, né? Porque ele sabia que Pedro verdadeiramente amava, que verdadeiramente Pedro fazia a obra de Deus, e que Pedro, mesmo ele sendo bruto, ignorante, pé de cavalo, mas Pedro, ele amava fazer a obra de Deus de verdade. Porque eu quero uma coisa dizer aqui ao irmão, Deus não tira a natureza, né? Deus não tira porque a gente vai aprendendo a ser manso, a ser humilde, né? A cada dia na presença de Deus. Mas tem coisas da nossa vida que Deus ele não tira, irmão. Sabe por quê? Porque para que a gente venha saber da onde que Deus nos chamou, da onde foi que Deus nos lapidou, que Deus tratou, né? E Deus sabia que Pedro, por causa da causa que Pedro estava negando ao Senhor naquele momento, eu creio, conjectura minha, né, que Pedro estava com medo para que ele não fosse ser morto junto com Jesus. Pedro estava com medo por causa da sua família, né? Então, porque quando o Senhor chamou os discípulos, o Senhor disse, Pedro, siga-me, larga aí tudo e segue-me. Né? Pedro era pescador de peixe. E o Senhor disse, agora tu será pescador de alma. Né? Deus não chamou quem não gosta de trabalhar para Jesus. Ele chama aqueles que gostam. Né? Jesus chamou os ocupados, não desocupados. Então Pedro ele estava ocupado naquele momento. Pedro podia dizer, não, Senhor, para aí que eu vou organizar alguma coisa aqui. Não, Pedro no mesmo tempo, Pedro disse, Senhor, eis-me aqui, e foi. Né? Então, é tanto que teve um dos discípulos que disse, não, pelo menos deixa eu me despedir dos meus pais, das minhas mães, e o Senhor disse que não era para ele se despedir, né? Porque é isso, irmão, hoje a gente tem preocupado fazer tanta coisa e esquecemos de fazer mais para Deus, né? Hoje em dia temos esquecido disso, porque o chamado do Senhor é árduo e muitas pessoas não querem fazer o chamado de Deus, né? Às vezes achamos que fazer a obra de Deus é estar na cadeira, sentado, né? E os discípulos foram ensinados para fazer a obra. Eles seguiram a Jesus, né? Andou com Jesus durante 3 anos na obra missionária de Jesus, porque a obra missionária de Jesus, quando ele foi batizado, né, através de João Batista, porque ali começou verdadeiramente o chamado do Senhor. Quando o João Batista vai batizar Jesus, João Batista diz, não, mestre, o Senhor que tinha, né, o Senhor que tinha que eu vinha ser batizado, mas o Senhor disse a ele, não, João, para que a promessa e as palavras de meu pai venham se cumprir, eu tenho que ser batizado. Jesus foi todo o tempo, você meditar na passagem, Jesus ele foi humilde, irmão. Jesus foi humilde, né? Jesus só lavou o pé dos discípulos, né? Jesus fez as multiplicações. Jesus foi humilde naquele casamento, daquele casamento quando sua mãe estava, né? Então, Jesus todo o tempo ele mostrou ser humilde, né? E é o que tem, muitos de nós hoje não temos sido mais humilde na casa de Deus, nos lugares que nós chegamos, né? Queremos se separar, aonde Deus diz que nós temos que se juntar, se unir, né? Então Pedro ele negou a Jesus pelaquela situação que ele se encontrou naquele momento, né? E hoje tem muitos na casa do Senhor que tem negado o nome de Deus, como eu tenho negado muitas vezes, e outras pessoas têm negado o nome do Senhor, né? Às vezes recebemos algo e não queremos fazer de Deus que vem do céu, né? Às vezes Deus quer que a gente vá na casa do irmão fazer a oração, né? Porque às vezes o irmão precisa de uma oração. Às vezes Deus quer que a gente se comova com aquilo que o irmão está passando ali, às vezes financeiramente, às vezes falando espiritual. É como eu sempre prego, eu digo que o financeiro só é cumprimento daquilo que Deus tem nos prometido, mas verdadeiramente a obra que Deus quer que eu e você faça é a obra espiritual, né? Porque Deus deixou aqui exemplo na Bíblia, né? Na mensagem de Deus, né? Que nós temos que amar o próximo, temos que honrar os nossos pais e as nossas mães, e outras mais coisas que o Senhor deixou do começo ao fim da Bíblia. Mas sabe o que é que me entristece nos dias de hoje, meus irmãos? É que ninguém mais tem dado crédito à palavra de Deus. Muitos querem andar pelos seus próprios caminhos, querem fazer as vontades das suas próprias carnes. Entendeu?
Aí, muitas vezes, porque eu não vejo mais paralítico levantar, eu não vejo mais cego enxergar. A Bíblia diz que nós fazemos obras maiores do que o Senhor fez. Será que o Senhor está mentindo? Não. É porque estamos se preocupando mais com as coisas que não convêm a Deus. Estamos mais preocupados com a casa bem arrumada, estamos nos preocupando com um bom carro, estamos nos preocupando com uma boa moto, estamos nos preocupando com um banco cheio de dinheiro, porque quando você morrer não vai levar nada, não vai levar carro nas costas, não vai levar moto, não vai levar conta bancária. E outra, para ir para o céu tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão para ir para o céu. Se é um dos mandamentos do Senhor, Ele disse que é bom que nós vivemos em comunhão diante de Deus. Independente de a pessoa ser crente ou ímpio, não, temos que ter comunhão. Porque aquela viúva, se ela não tivesse comunhão com seus vizinhos, ela não teria vasilha emprestado para que o Senhor viesse derramar o azeite. Tem que haver a comunhão entre nós. Temos que ter a nossa comunhão entre nossos vizinhos, entre nossos parentes, entre nossos amigos, companheiros de dia a dia. Temos que ter comunhão diante de Deus. Salmo 133 diz, salmista Davi, é bom que os irmãos convivem em união, que o óleo que desce da barba de Arão. Se o Senhor quisesse que os irmãos daquele tempo acabasse a comunhão, o óleo não ia continuar descendo sobre a barba de Arão. Né? Então o óleo é a presença de Deus, irmão. E onde é que fica a presença de Deus na minha vida? Deus me tirou do mundo, foi para fazer a diferença. Decanagaçou. Não foi para ficar do mesmo jeito, não. Porque se eu quisesse ficar do mesmo jeito, eu estava lá no tráfico, na droga, me prostituindo. Mas eu vim para a presença de Deus para fazer a diferença na terra. Porque Ele me chamou como discípulo. Como servo para servir os necessitados que necessitam do Evangelho de Deus. Como é que eu vou tirar o traficante, o homossexual, as lésbicas, o paralítico, o mendigo? Se eu continuo do mesmo jeito na casa de Deus? Se eu não sou transformado? Porque o que transforma é isso aqui, ó. A palavra de Deus que transforma. Que nos transforma é isso aqui, a palavra. Homem não transforma, mulher não transforma. Se Deus não nos convencer, junto com o Espírito Santo, nada pode acontecer na minha vida. Sabe por que hoje eu estou liberto? Tenho 2 anos no Evangelho do Senhor, fazendo a obra de Deus. Porque eu dei lugar do Espírito Santo tratar de mim, e tenho dado. Porque eu sei o que eu tenho sofrido, decanagaçou, para estar no Evangelho do Senhor. Porque se fosse por causa de muitos, hoje eu já estava no mundo de volta. Mas eu tenho a consciência em mim e naquilo que Deus me chamou e me escolheu para pregar as boas novas. Ele disse, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Vai em 2 e 2 fazer a minha obra. E hoje ninguém mais quer fazer a obra de Deus. Ah, se fulano não foi, eu não vou. Não quer mais obedecer. Quer andar de qualquer jeito. Aí depois pergunta, Senhor, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Porque fizeram igual a Pedro, negaram a Jesus. Negaram a palavra de Deus. Temos se acomodado. O Senhor colocou aí a epidemia para a gente se levantar e muitos parou na beira do caminho. Tem se esmurecido. Hoje você não vê as igrejas mais cheias. Mas não é cheia de gente, é cheia da presença. Porque sem presença nada podes fazer. Sem a graça de Deus. Muitas vezes fazemos campanha e não vemos o milagre de Deus acontecer. Não vemos mais paralítico levantar. Vê pessoas ser curado. Mas é porque de mim e de você que viramos incrédulo. Como Tomé, só queremos ver para crer. Quando nós não vemos nada acontecer,
Não acreditamos no poder de Deus? Que Deus é esse que estamos servindo? Porque eu estou servindo um Deus vivo, não sirvo a Baal. Eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho para o teu povo passar. Dei canagaçou. E estamos como Pedro, irmão, negando a Jesus a cada dia. Muitos têm negado a Deus por mínimas coisas. Se os discípulos naquele tempo, que estava com o mestre, face a face, se negou, imagine eu e você, que não estamos, sentimos eles, mas não vemos, não podemos apalpar como naquele tempo os discípulos podiam apalpar Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Jesus está voltando. Jesus nos quer de pé para fazer a obra de Deus. Deus, ele disse, Gideão, tem muito homem aí, tem 32 mil. Como é que eu vou te dar a vitória com tanta gente? Se tem 32 mil aí, o povo vai se gloriar. Vai dizer que não foi Deus que honrou. Vai que eu vou preparar o povo. Aquele que eu mandar você separar, você vai separando. E muitos de nós conhecem essa história. E quando só sobrou 300 corajosos. Então o que é que eu aprendo com isso? Que Deus, ele não precisa de muito, ele precisa de corajosos. E às vezes queremos muito e ficamos para trás. Viu, meus irmãos? Queremos muito e ficamos para trás. Tem um louvor que as pessoas louvam aí, que a roda vai girar, né? Que a grande vai ficar por dentro da pequena e a pequena vai se... É isso que vai acontecer, irmão. Tem muita gente aí que vai ficar para trás, sabe por quê? Não quer fazer a obra de Deus. Não quer fazer a obra, não quer se levantar. Nós temos visto aí que o diabo tem derrubado há muito. Há muito. É porque Deus quer? Não. É porque o mundo está oferecendo muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes a gente achamos que Deus não opera, mas Deus opera porque Ele operou e tem operado na minha vida. Se fosse outros tempos eu já tinha desistido, ó. Mas a cada dia eu venho aprendido com Deus, as experiências novas. Eu e Deus. Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Porque o homem é falho. Mas Deus não. Quando Ele promete, está prometido. Quando Ele assina, está assinado a sua vitória. Então, meu irmão, não fique como Pedro. Porque Pedro, ele ficou assustado naquele momento. E negou a Jesus. E neguinho, Jesus não quer que a gente negue a Ele, não. Quer que a gente fique de pé para fazer a obra de Deus. Se você tem o seu chamado, se levante, se posicione. Porque você pode se posicionar. Você pode dizer, não, isso aqui para mim tá certo, isso aqui para mim tá errado. Você pode. Entendeu? Então, Pedro, ele negou a Jesus. Mas quando Jesus teve um encontro com Pedro, Pedro realmente mostrou que amava Jesus, né? Além de Lázaro, Pedro era outro amigo íntimo de Jesus. E uma coisa que até hoje eu não entendo, por que o Senhor não tirou a espada de Pedro? Porque a Bíblia diz que Pedro era um homem bruto, ignorante, brabo, grosso. É tanto que quando Pedro ele vai... corta a orelha do soldado, o Senhor diz a Pedro, Pedro, com ferro você fere, com ferro você será ferido. Então é a lei, meu irmão, é a lei do retorno. O que você faz hoje, amanhã você vai passar. Então vamos plantar o bem para colher o bem. Se você colhe inveja, quando você estiver bem vai ter inveja na sua vida. Se você colhe algo que não é bom, você também vai receber o que não é bom. Só que tem muitas pessoas procurando
coisas terrenas, e esquecendo da vida espiritual, né? Botando as coisas materiais em primeiro lugar. A Bíblia diz que em primeiro lugar tem que estar o Senhor, e segundo, a comunhão entre nós. Então, que o Senhor nos abençoe nesta sexta-feira, né? Eu sei, você que assiste meu canal, vai lá, curte, comenta, compartilha, né? Diácono Robson Marinho. Sempre agora eu vou estar aqui, sempre deixando uma mensagem, né? Vou contar o meu testemunho em breve, vou estar contando o meu testemunho e colocando aí, né? Para vocês assistirem. Me ajude, né? Me ajude, né? Aqui não é para ganhar dinheiro, nem ficar rico, não. Aqui é para divulgar a palavra do Senhor, né? Às vezes sempre eu posto os vídeos aí das festividades da igreja, alguma campanha, né? Algumas pregações, né? E claro que sempre eu peço as autorizações de algumas pessoas, né? Que tá pregando, né? Então me ajude, né? Largue aí o like, bote lá, se inscreva, né? No meu canal, atinge o sininho, né? Me ajude a esse grupo, esse canal a crescer para alcançar almas, para que almas através deste canal venham ser salvas, né? Através do meu testemunho, através de pessoas que eu vou convidar para participar, né? Aqui neste canal, eu vou ver se eu faço alguns podcasts com algumas pessoas, né? Vou estar preparando, estou aí para fazer esse projeto, mas é porque no momento eu estou sem um tempo adequado, mas já estou com algumas pessoas que Deus tem colocado no meu coração para contar testemunho, né, para fazer perguntas, e vamos trabalhar aí para fazer a obra de Deus, né? Eu quero que vocês me ajude em nome de Jesus, né? Eu preciso de 50 inscritos para que eu venha fazer live, né, aqui no YouTube, para que eu venha trazer pregadores, trazer pessoas, né, para este canal. Então me ajude, é o que eu te peço. Que a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã, nessa última sexta-feira, né, ao qual o Senhor preparou para mim e para você. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.